Oi, meu nome é Sabrina. Eu curso Ciências Biológicas, bacharelado pela Universidade Federal da Paraíba, Campus 2 Areia. E hoje irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Tradução da versão brasileira para a escala de ansiedade sobre as mudanças climáticas. E a área temática onde esse trabalho entra é na área de neurociência cognitiva e comportamento. Mas o que é a ansiedade climática, né? Ela pode ter diversos nomes, como ecoansiedade, angústia climática, ansiedade pelas alterações climáticas, sofrimento ecológico e até ansiedade ecológica. Autores como a Consolo e Ellis, eles dividiram essa, esse luto ecológico em três áreas principais. A primeira seria o luto associado a perdas ecológicas físicas, que seria o desmatamento ou a queima de determinada área. O luto associado à perda de conhecimento ambiental, que seria a perca de fauna e flora. E, por último, o luto associado a perdas futuras antecipadas, que poderia ser questões de luto relacionado a pessoas, né? Entes queridos que vão morrer por conta dessas alterações climáticas. Os sintomas, alguns autores falam que os sintomas da ansiedade climática se assemelham à ansiedade clínica. E por isso que é tão difícil diagnosticar alguém com essa ansiedade climática, apesar de que ainda não é considerada uma doença. Então, então os sintomas são relacionados à ansiedade, né? Entretanto, está interligado às mudanças climáticas. E os sintomas podem ser ataques de pânico, insônia e pensamentos obsessivos. Outros autores que publicaram sobre o tema, eles perceberam que há efeitos agudos e crônicos ligados nas alterações climáticas, principalmente na saúde mental, que seria estresse pós-traumático, depressão, a própria ansiedade e doenças cardiopulmonares que pioram com temperaturas extremas, como um exemplo que a gente tem de uma jovem que morreu durante um show que ela participava, dentro do estádio Engenhão, e a sensação térmica dentro do estádio estava de 60 graus. E alguns médicos relataram que ela pode ter tido morrido, né, por conta de um ataque cardiopulmonar. Então, além de ser urgente, né, por conta das mudanças climáticas, para a gente entender a influência que ela tem, além do físico, no mental também, os jovens eles estão muito ansiosos quanto ao seu futuro coletivo. Aquela bela pergunta de vai ter futuro ou não vai. Então, manifestantes ao redor de 150 países, eles foram às ruas em 2019 e cerca de 1,6 milhões de manifestantes em idade escolar, jovens, adultos e até idosos, exigiram que medidas fossem tomadas para combater essas mudanças climáticas. E aí, eu trouxe mais exemplos relacionados ao calor extremo, né, que pode provocar a morte de 5 milhões de pessoas por ano. Os incêndios florestais, que tirou de suas casas, né, diversas pessoas, milhares de pessoas, e até ciclone extratropical que também afetou muita gente, deixou as pessoas sem suas casas no Rio Grande do Sul. A gente sabe que incêndios florestais e ciclone, tanto extratropical quanto tropical, eles são comuns de acontecer. Entretanto, por conta da influência das mudanças climáticas, esses dois eventos, né, além das alterações relacionadas ao calor extremo e ao frio extremo, então irá aparecer com uma frequência bem maior ao longo dos anos, né? Será uma frequência maior do que a gente já está acostumado. Então, a ansiedade climática ela já está dentro da gente. Só ainda não foi meio que diagnosticada, né? Então, a ansiedade climática, né, como nessa última reportagem, explica como é que essas questões das
alterações climáticas vai afetar principalmente o nosso emocional. E fica claro que pessoas que presenciaram esse incêndio no Havaí, provavelmente eles desenvolveram ou vão desenvolver estresse pós-traumático por conta desse trauma que eles receberam, né? Onde alguns ainda estavam dormindo e o fogo já próximo de todas as casas. A ferramenta de medição foi desenvolvida pela Clayton e o Carazia no ano 2020 e ela possui 13 itens, onde se enquadram em dois fatores. O primeiro seria o comprimento cognitivo ou emocional e seria em resposta às mudanças climáticas, né, refletindo principalmente a insônia, pesadelos e dificuldades de concentração. O outro fator seria o comprometimento funcional, que estaria ligado à interferência no seu trabalho, na vida escolar e social do indivíduo. Essa escala ela foi traduzida, ela foi implementada, né, por e para residentes dos Estados Unidos. Então, é difícil a gente comparar, principalmente um país de primeiro mundo, né, como os Estados Unidos, com o nosso desenvolvimento. Além disso, a cultura é totalmente diferente, né? E o nosso país, por ele ser imenso também, e ter culturas diferentes, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, ideologias. Então, a gente tem essas limitações enquanto, né, traduzir a escala e for aplicar, é necessário adaptar ela para o seu público-alvo específico. Além disso, esse trabalho da Aruta, ela fala sobre as Filipinas, a tradução que foi para as Filipinas dessa escala, e ela explica que cada indivíduo vai experienciar a ansiedade climática de uma forma única. Um exemplo que ela cita no trabalho é um agricultor em uma determinada ilha, ele perde toda a sua plantação por conta da subida do mar. E já em outra ponta da ilha, ou então em outra ilha, um segundo agricultor perde toda a sua plantação pela falta de chuva. Então teve um momento de estiagem bem maior do que eles estavam acostumados. Então, o objetivo dessa pesquisa foi traduzir para o português brasileiro a escala de ansiedade das mudanças climáticas. Os nossos materiais e métodos foi a tradução em duplo cego, contando com 2 tradutores, e o nosso foco foi analisar as discrepâncias, né, semânticas, idiomáticas e conceituais, linguísticas e contextuais, a fim de chegar em uma escala final. Aqui está a escala original em inglês, com os 13 itens. E aqui está a nossa tradução 1 do primeiro tradutor e a tradução 2 do segundo tradutor. Aqui temos os itens e aqui tem a versão final, onde cada uma representou qual foi a melhor que se encaixou na nossa análise, né, de discrepâncias semânticas. E fora as outras também, né? Mais uma vez. E por fim, até o 13. Dessa forma, a nossa análise semântica, ela teve, né, um percentual de similaridade na escolha das palavras, variando de 75% a 100%. E a média foi em torno de 89%, o que foi bem significativo, já que algumas frases, principalmente, né, comparadas com o primeiro e o segundo tradutor, teve uma boa similaridade. Dessa forma, as próximas etapas para validar a tradução, né, vai vir para a avaliação pelo público-alvo, a retradução, a validação do conteúdo, o estudo piloto e a adaptação cultural. A gente sabe que apenas a tradução não é suficiente para adaptar uma escala. A tradução é apenas o primeiro passo para se adaptar uma escala. Então, agora, a gente vai seguir adiante e passar para a próxima etapa, que será a avaliação pelo público-alvo. E muito obrigado pela atenção.